esse papo foi me colocando uma dúvida aqui que já me perguntaram várias vezes, e isso também surgiu partindo do Cauê. Existe alguma diferença? Eu sinceramente não sei, sinceramente. Existe alguma diferença entre quando você vai avaliar um perfil de um candidato? Porque na área de TI tem o seguinte, tem o cara que realmente, não, eu quero trabalhar nessa empresa, crescer nessa empresa, me desenvolver e ficar um profissional pronto para a próxima empresa. E tem o Pula Pirata. E tem o Pula Pirata, que é o cara que fala assim, ele fica 6 meses em um. Quando você olha a história dele, pra mim, 6 meses na empresa tal, mais 3 na outra, mais 2 na outra, mais 5 na outra, 1 ano na outra. Isso tem... Tanto faz? Ou vocês preferem preferem outro? É percebido. Até algo que quando você falou sobre ficar montando o troca e ajeita o LinkedIn e tudo mais, e assim, é algo que realmente a gente leva em consideração. É óbvio que, como consultoria, vai depender do projeto. Sim. Mas a maioria dos projetos... A maioria. A maioria, né? A maioria. A maioria dos projetos é assim, casamento. Eles esperam. Eles querem, a empresa querem um espera casamento. isso. Exato. Bom. E aí, assim, é algo que... Se eu faço uma avaliação de um perfil, que a pessoa fica 3, 6, 8 meses... Não tá parando em lugar nenhum. Assim, se ela ficou um tempo longo em uma empresa, na última ela ficou menos, assim... Cara, vamos conversar pra entender, porque às vezes tem coisas que vão além da gente. Mas, assim, se durante a trajetória profissional desse profissional... As últimas 5 As últimas empresas 5, assim, cara... 2 anos. Ficou um ano em lugar nenhum. Não ficou um ano em lugar nenhum. Cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E assim... Aí. Que tem... Raíssa, sem brincadeira. Não, eu prefiro assim. Eu gosto de trabalhar um pouquinho aqui, que eu vou pegando experiências, eu vou circulando novos ares. Mas a credibilidade desse cara vai pra onde? Exato, exatamente. É isso que é minha pergunta sincera, porque eu tenho uma opinião, o Cauê tem uma opinião, mas eu queria saber a opinião não só de vocês como pessoas, de vocês como consultores. No dia a dia, assim... como ela falou, a gente atua por projetos. Então, se a empresa chega pra gente e fala, olha, eu tenho um projeto temporário, eu preciso de alguém que domine, tá tranquilo. Aí esse cara serve. Legal, se esse cara tem o tempo de experiência somando tudo, beleza. E talvez seja o perfil desse cara mesmo, ele trabalha por projetos, ele quer ficar um ano ali... Mas isso é minoria, né? Bom. Exato. Como ela falou, não é a maioria do Porque quem tá assistindo agora, desculpa, Cauê, pode estar pensando assim, não, mas a maioria quer isso mesmo, o cara quer rapidão pô, não é, talvez, a realidade de vocês. Era a minha dúvida. Assim, no dia a dia, pelo menos as empresas que a gente já trabalhou, e assim, isso vai depender muito do foco, tá? As empresas que a gente já trabalhou hoje voltado para recrutamento de tecnologia são multinacionais. Então, assim, são empresas que falam, cara, eu quero pegar esse cara, desenvolver e ele desenvolver carreira. Então, por isso que é muito importante também no nosso contato com esse profissional, se a gente avalia que faz sentido, é entender o que você quer. Assim, porque tem que ter um match, tanto do lado da empresa... mais uma bolinha da árvore de Natal? Exato. Tipo, a gente precisa tanto do match da empresa quanto do match do profissional, sabe? Sim. Mas, assim, de uma forma geral... Pra realidade de vocês... Que pode ser que a realidade... sabe? Porque pode ser que tem gente que bote no comentário, mas isso é a realidade deles. O que eu conheço um amigo que veio... Sabe o que eu vejo? Porque a maioria dos que ficam falando, troquei pra cá, troquei pra lá, entrou na empresa, viu que tava se queimando, pula fora e... O profissional, quando ele vai se embananando, ele mesmo percebe. Ei, caraca, não tô dando o retorno aqui, vou começar a piscar para outros aqui. Entendeu? Usa o LinkedIn como Tinder, como você mesmo brincou. Cara, eu acho que é isso. Então, na verdade, é o seguinte, a pessoa não cria um vínculo dentro da empresa de verdade, e como ela não cria vínculo, ela tá sempre no mercado, tá sempre na prateleira. Exato, sendo que isso acaba minando as soft skills dela. De que forma? Cara, não tem resiliência, não é engajado. Já sei que daqui a pouquinho eu tô em outra mesmo. Então, assim, às vezes você pode ter algum projeto que vai durar um tempo X, mas assim, independente disso, o cliente quer um cara engajado, quer um cara resiliente, porque às vezes durante 3 meses a parada ali é hardcore mesmo. Então, assim, cara, pode funcionar pra você? Pode. Pode te queimar muito? Pode. Provavelmente. Então, assim... a maior chance é de se queimar. A chance de se queimar é, tipo, 90%. É muito grande. Porque mesmo que você tenha uma justificativa, não... nessa empresa aqui eu fiquei 5 meses porque era um projeto temporário. Nessa outra aqui eu entrei, mas a empresa faliu. Nessa outra... Porque se fosse bom pra caraca, ele tinha tirado do temporário pra um outro lugar, né? A verdade é essa. E assim, só frisando que isso não é sobre a pessoa ficar em 1, 2 empresas pecando os mesmos. Mas assim, essa trajetória é um padrão, cara. Um padrão de comportamento, né? Nossa, assim, a gente fez um processo
Não vou falar muito. Os olhares são Aquelas ótimos. caras assim, será que eu posso falar? Mas assim, a gente... pode. Chutei alguém. Por mim, tá tranquilo. Chuta mais. Eu chuto várias vezes. Mas a gente fez um processo recentemente que, assim, eu falei, Cris, será que o que tá acontecendo nessa região específica? Porque todo mundo que você olhava... Já tinha rodado tudo. Cara, e assim, 6 meses, 4 meses. O máximo que a pessoa ficou foi, tipo assim, 1 ano, mas lá em 2019, desde então, 8 meses. E assim, cara, a gente tá em 2023. E assim, o que rolou? O que você quer? Sabe? Assim, qual que é o... E qual é a resposta dessas pessoas? Isso é uma pergunta que a gente geralmente faz, assim. Principalmente pra quem já está numa empresa. Contato. A maioria dessas pessoas, provavelmente, eu imagino que a resposta deles seria assim, mas é assim mesmo. Ou achando isso mega natural, não? Então, acho que nesse cenário específico foi bem natural, né? Foi bem natural. Não, eu tô te dizendo porque eu já vi muita gente falando. Vocês ficam aí trocando olhares, trocam o nome dos personagens. queima logo que na eu sua posso empresa. falar. Amigo do amigo, vambora. Fala aí. A rua, a porta Gente, também o meu fechada, LinkedIn você não sabe. tá tão bonito assim pra eu pular pra outra Eles não oportunidade. vão conseguir hein? atravessar a rua. Tá, meu entendi. Não, mas enfim, a gente tá dando dicas para o... Não, isso é, Sim. cara, isso é Candidato. importantíssimo, porque Candidato. eu vejo um padrão. Ontem, como eu disse, eu tava numa faculdade e o papo era esse, não, eu quero uma empresa que vai me dar esse negócio, depois eu pulo pra outra, depois eu pulo, eu falei, cara, é minha opinião, eu não sou recrutador, não sou nada disso, minha opinião é de que isso não é tão sadio pra sua carreira. Não, assim, nem um pouco. E aí, quando a gente falou você tem um plano, de falar, eu quero entrar no mercado de trabalho. É interessante você entender para quais empresas você quer, seguir todo mundo, segue a empresa, boa. segue geral que trabalha lá pra Isso você é bom. entender o dia a dia. E também para você entender, assim, cara, qual que é a cultura dessa empresa. Porque desse projeto que a gente tocou, foi de uma região específica. Então, assim, a empresa que eu trabalho hoje, assim, eu já fiz recrutamento Europa, Estados Unidos, América do Sul aqui, né? Chile, Colômbia, México, já fiz pra Índia. Então, assim, você precisa entender, e todo o recrutamento que eu faço, eu preciso estudar um pouquinho ali, né, pra entender. E aí, você gostou desse corte? É só um pedacinho da conversa, mas ele faz parte de um podcast muito grande, que é o Experience Podcast. Então, se você quiser assistir o episódio em questão, onde foi dita essa frase, tá aqui aparecendo do lado, mas também tá aparecendo a playlist completa. Vai lá, que tem muita experiência pra você.